Bom dia, colegas do trecho aí. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio. Já postei alguns vídeos aí na página, algumas dicas, né? Para os que estão iniciando, para os que já estão há um certo tempo. E hoje eu vim dar mais algumas dicas importantes, né? Para refrescar a memória aí, para talvez esclarecer alguns pontos interessantes. Assistam até o final. Caso você tenha interesse em adquirir uma quadradinha, vamos colocar entre 2004, 2010 até 2012, o valor dela em média é 35, 40 mil, juros de 3% ao mês. Lembrando que os juros é muito variável, pode ser um pouco menos do que isso. Então de 10 mil reais, se você financiar em 24, esses 10 mil praticamente compensou os juros e as parcelas ficaram boas. Agora, se você fizer em 60 vezes, por exemplo, você vai pagar quase que o dobro. Agora, caso você não dê nenhuma entrada, as parcelas obviamente vão dobrar o valor. Em 2 anos, as parcelas vão para R$ 2.100 quase. E os juros vão ficar quase que 50% a mais da entrada que você daria. Então, quase 15 mil de juros aí. Se você financiar em 60 vezes, o valor do veículo vai sair mais que o dobro. Mas isso daí serve para qualquer tipo de veículo, tá, pessoal? E isso para o modelo antigo. Vamos ver na situação das novas como ficariam os valores. Vamos considerar aí carga seca novamente. Vamos colocar o ano aí de 2016, mais ou menos, 2017. 60 mil reais à vista, né? Vamos continuar com o mesmo índice de 3%. Se você não der nenhuma entrada, as suas parcelas ficam absurdas. Mais de R$ 3.500. Só que aí os juros, em compensação, você vai pagar quase que 50% do valor dela à vista. Então sai quase 90 mil reais. Em 60 vezes nem compensa. Vai sair mais que o dobro do veículo. Então vocês parem para analisar, não compensa pegar esses veículos aqui sem entrada. Mas será que mudaria muita coisa se eu desse 10 mil de entrada? Se a gente parar para analisar, sem entrada a parcela fica R$ 3.500. Se eu der os mesmos 10 mil de entrada, a parcela vai aliviar pouco menos de R$ 600. E os juros continuam altos. Porém, o valor final do veículo vai sair por 70 mil. Talvez alivie apenas os juros do financiamento, apenas em 24 parcelas. Se você pegar em 60 parcelas, o valor da parcela diminui, mas o valor final em compensação vai ficar quase que o dobro do veículo. Então compensa mais você dar 15 mil ou mais do que 20, porque aí os seus valores mensais vão diminuir e o valor final do veículo também talvez seja compensatório. Tudo é questão de análise aí. Feito o financiamento, temos ainda os custos aí com a cotação, seguro do veículo. É imprescindível que um veículo de carga utilitário tenha algum tipo de seguro. Geralmente as cooperativas possuem valores mais atrativos e coberturas razoáveis. Vale a pena vocês pesquisarem e cotar alguma seguradora. Em seguida vem o combustível, que é um dos vilões, né? Das despesas, dos gastos aí com a operação. Varia muito do combustível que você utiliza. Vamos colocar um exemplo, um tanque de 55 litros. No etanol sai a quase R$200 e na gasolina quase 300. Além dos custos com pedágio, né, com sem parar. É mais prático, você ganha tempo na viagem, porém o custo mensal não fica tão barato assim. A alimentação varia muito, um café da manhã que custa entre 12 e 15 reais, mais um marmitex que custa 20. E claro, né, se você estiver pagando o motorista, também vai entrar para as despesas. Então são mais ou menos os custos aí que tem que ser considerados na operação também. Mais importante do que o seguro, com certeza, é manter as manutenções em dia. Fazer um checklist do seu veículo. Manter a troca do óleo em dia. Geralmente a cada 10 mil km você faz essa troca. Troque todos os filtros de preferência junto com a troca do óleo. Alguns preferem para trocar a cada 2 trocas, né? O que não é tão recomendado assim. Pneus, questão de segurança viária, o arrefecimento, fazer a limpeza do reservatório. Embreagem e freio varia muito, tá, pessoal? Da marca que vocês vão estar utilizando. Geralmente a Sachs, ela é mais cara, Valeo também é mais caro.
a embreagem da Lucas é mais barata. Aí você junta o kit, mão de obra, tudo mais, os valores variam entre 500 e 600 reais. Manutenção preventiva, cabo de vela, bateria, fazer toda a parte da preventiva aí. Lanternas, às vezes a gente tem imprevisto com queima de lanternas, manter as paletas do veículo em dia. São alguns dos exemplos, tem outros tipos de manutenções também. Uma das dicas para vocês reduzirem parte do custo é vocês talvez cortarem o pedágio. Ainda mais os valores que são altos, né? Nem todas as praças possuem valores simbólicos aí, né? Então, assim, uma dica é, se você conhece alguma outra rota diferenciada, a qual não comprometa tanto a sua rota, opte por cortar o pedágio. Mas verifique com antecedência a rota, calcule a diferença de trajeto, verifique se é asfaltado ou não, para que você não seja pego de surpresa. Dia de chuva, evite trafegar por estradas não pavimentadas, ainda mais com veículo pesado, com a carga que vocês estiverem carregando. Então dê preferência sempre a trajetos que são asfaltados. Se você não tiver nenhum problema com o trajeto, com a rota, tiver com tempo disponível, opte em cortar o pedágio, mas leve em consideração as dicas anteriores. Nesse caso, vamos pegar uma rota de Campinas à capital. Uma rota sem pedágio duraria quase que 2 horas, 1 hora e 49 minutos, rodando 88 quilômetros. A rota com pedágio, por incrível que pareça, 2 quilômetros a mais, 2 horas e 3 de viagem. Então, obviamente, compensaria eu cortar o pedágio. Primeiro que eu economizo 2 quilômetros e economizo tempo também. Agora aqui, pessoal, a dica mais importante que eu tenho para passar para vocês é como que vocês calculam esse frete. Claro que muitos que já estão no trecho há um bom tempo, já tem essa temática, já tem isso na ponta da língua, né? Mas quais são os fatores que nós devemos levar em consideração? Que tipo de mercadoria nós vamos transportar? Quantos km rodados? A região que a gente vai estar atendendo? Custos, que é combustível, pedágio, alimentação. Os riscos, se a carga for muito valiosa, não tiver rastreador, não tiver escolta, por exemplo, se tem que emitir nota fiscal, porém a emissão da nota é o de menos, tá, pessoal? E o tipo de pagamento vai ser à vista, vai ser a prazo, entregou os canhotos já recebe, só depois de 15 dias. Então tudo isso é de extrema importância. Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Então vamos para o exemplo prático, para que possamos entender melhor. Então você vai somar todos os custos que você vai ter. Combustível, pedágio, alimentação. Se tiver algum outro custo que você tenha considerado, soma tudo. Mas como que você vai aferir o seu lucro no final? Multiplicando por 2 ou por 3. Quando multiplicar por 2? Nesse exemplo, eu já calculei a ida e a volta. Então aqui eu vou multiplicar apenas por 2. Por quê? Tudo que eu gastei na ida e na volta, do resultado eu vou ter que multiplicar por 2, para que eu possa ter o meu lucro. E se eu calculasse apenas a ida? Você iria usar o fator 3. Por quê? É o custo de ida, é o custo da volta, mais o seu lucro. Então, fator 3. Vamos para o exemplo novamente. 25 litros no etanol, R$100. Ida e volta. Então, gastei 100 para ir, 100 para voltar. Eu vou cobrar esse 100 novamente, para que eu possa ter um lucro. Pedágio, R$25 ida e volta. Provavelmente você não teve nenhum tipo de reembolso, vai ter que cobrar os 25 novamente. Você toma um café, por exemplo, coloca também na conta. Soma tudo. Ida e volta, R$274. Ida e volta. Para que você tenha o lucro, você teria que multiplicar isso por 2. Por que por 2? Ida e volta, não vou ganhar nada. O resultado que der, multiplica por 2. Então, R$137 de despesa. Eu vou multiplicar esse valor por 2, 274, e vou cobrar esse valor. Digamos que eu tenha negociado um frete a R$1,20 o km rodado. Então, você faz o cálculo, 240. Se eu fui no etanol, eu gastei R$274. Se eu fui na gasolina, o meu gasto foi de R$374. Ou você vai somar R$240
com os 374, ou você vai somar os R$ 240 com o 274. Entendeu, pessoal? É mais ou menos assim que vocês têm que calcular. Agora, digamos que você não tem negociado o KM rodado. Então, você tem que negociar uma saída. Por exemplo, a R$200, R$300. Para Fiorino, os valores praticados são mais ou menos esses. Agora, se ele te pagar um frete de R$500, talvez o pedágio e o combustível seja por sua conta. Aí você tem que analisar, fazer o cálculo, ver se compensa. Então, são mais ou menos esses fatores que vocês têm que considerar. Então, ida e volta, soma tudo. Valor final multiplica por 2. Se você calculou apenas a ida, você calcula também a volta. Só que aí você multiplica por 3, para você ter o lucro também. Então acho que deu para entender mais ou menos aí, tá bom, pessoal? Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas aí. Só lembrando, os valores que eu citei, os índices, os exemplos aí, são todos subjetivos. Com base nesses índices, vocês já conseguem ter uma noção de como vocês vão estar administrando os gastos, os custos de vocês aí, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço a todo mundo aí.